Direto da redação. A Secretaria de Estado de Educação está com inscrições abertas para a contratação temporária de professores. As inscrições devem ser feitas pela internet na página disponibilizada pelo governo estadual. Neste momento, os contratos visam suprir carências de professor docente 2 e de professor docente 1 na rede pública estadual de ensino. O edital que regulamenta o processo seletivo para a contratação temporária de professores foi publicado nesta sexta-feira, dia 26 de março. Foi publicado na sexta-feira, 26 de março, a publicação no Diário Oficial. E o decreto de autorização para a Secretaria de Educação, para que realizasse esse procedimento, foi publicado no Diário Oficial no último dia 24. Publicado, na verdade, no sábado, né? Na edição 24 foi sábado ou foi sexta-feira? Foi sexta-feira, né? Não, foi quinta-feira. Foi publicado na semana passada já, mas já está aberto. Foi quarta-feira na semana passada essa publicação. Mas já está disponível já no site a plataforma para inscrição a partir desta terça-feira, dia 30 de março. Então, quem é candidato, quem tem interesse, poderá disputar uma dessas vagas. Aqui não me diz o número de vagas, tá? Eles não informaram qual é o número de vagas, mas deve ser para contratação imediata, porque o Estado já está se preparando para uma vacinação, acredito que em massa, para a retomada de aulas presenciais, se é que isso ocorre ainda no primeiro semestre. Eu, particularmente, não acredito. Mas o Estado vai manter também aulas remotas. Então, possivelmente, esses professores que serão recrutados, eles atuarão com aulas remotas. Vamos chamar agora o João Gabriel? A gente puder, vamos fazer um contato com ele aí, porque eu vou aqui abordar aqui, entrar nessa questão da Covid, desses decretos que estão vigorando nos municípios. Então eu gostaria nesse momento de contar com a participação de João Gabriel. Nós temos um vídeo aí, Júlio, que eu mandei para você, que a Prefeitura de Campos, eu recebi aqui em Campos, gravou um vídeo, produziu um vídeo numa unidade de saúde, no Hospital Geral de Guarulhos, onde estão hospitalizados os pacientes com Covid-19. As cidades do norte do estado do Rio de Janeiro, Campos, Rio das Ostras, Macaé e Rio das Ostras está na faixa roxa já. Campos está na faixa vermelha. Mas a situação é muito grave. Em uma entrevista que ontem o subsecretário de Vigilância e Saúde, subsecretário de Saúde de Campos, Charbel Cury, ele alertou, ele admitiu que ele tem muita preocupação com os dados da Covid-19 agora e teme pelas próximas 3 semanas. Tem uma reportagem no Portal Viu, daqui a pouco eu vou ler essa reportagem, em que ele afirma isso. Mas em Rio das Ostras, vamos soltar o vídeo primeiro da Prefeitura que foi produzido aí no HGG, Hospital Geral de Guarulhos. Por favor, Júlio. Você sabe que com tudo isso, com todas essas cenas, tem gente que ainda não acredita. Que tem gente achando que não está morrendo, nem todo mundo está morrendo de Covid, tem gente morrendo do coração, que esses números estão inflados, que isso é tudo propaganda, que não tem nada disso. Tem muita gente acreditando nisso. Impressionante. João Gabriel está na linha? João Gabriel, bom dia. Bom dia, Roberto e ouvintes do programa Direto da Redação. Prazer falar com você, Roberto. Prazer todo meu, João. Você viu, João, esse vídeo que nós exibimos agora aqui, do HGG? Não sei se você recebeu também. Você recebeu esse vídeo? Recebi, Roberto. É impactante, né?
impactante. E eu tô comentando, tem gente que ainda não acredita, João Gabriel. Tem gente achando que Covid não está matando, que isso é coisa da mídia golpista, que isso é coisa de não sei o quê, que na verdade isso é alarmismo. Tem gente que não acredita nisso. Existe uma coisa chamada... Por que a fake news ela encontra terreno fértil? Por que as pessoas disseminam fake news? Muita gente, quando recebe uma notícia falsa, uma fake news, ela até desconfia, ou ela até acha, ou ela até tem convicção de que aquilo é uma fake news. Mas ela compartilha. Por quê? Primeiro, a fake news, às vezes, ela vai de encontro à crença, ao que aquela pessoa acredita. A fake news, ela também alimenta, de certa forma, a pessoa que recebeu, ela gostaria que aquilo fosse uma verdade. Então o que ela faz? Ela vai no automático, ela compartilha. Primeiro porque ela acha, olha, é mentira, ou pode ser mentira, mas também poderia ser verdade. Mas eu gostaria que fosse assim. E essas pessoas, elas saem compartilhando. Esse seria um dos efeitos colaterais do que chamamos de pós-verdade. E nesse momento a pós-verdade, esse efeito colateral da pós-verdade, ele nos causa um efeito assim devastador. Porque nós estamos assistindo, o Brasil já passa de 300 mil mortes e a estimativa, João, é que nós vamos chegar a 1 milhão de mortos por Covid no Brasil. Olha que estatística, João Gabriel. É como o Dr. Charvel falou numa entrevista, falou com a gente na entrevista ontem, participando direto da redação, né, Roberto? A gente teve uma catástrofe. E a gente já vive uma catástrofe. Em um ano de pandemia, o Brasil está num número crescente de mortes. Essa doença não escolhe classe social, não escolhe nada, e só está aumentando mais. A gente tem medo da vacinação, como o doutor ontem falou, das novas cepas, e cada dia mais é uma notícia de uma nova cepa. Os jovens estão sendo infectados e isso é muito grave. Gravíssimo. E junto com isso, uma imensidão de fake news. Ora é a vacina que não funciona, ora é remédio vermicida, ora... Então, o país está vivendo uma crise política e econômica gigantesca. Então, é grave a nossa situação. Nós estamos devastados pela infodemia. Tem a pandemia e temos também uma pandemia de informação falsa, que é a infodemia, o que a gente chama de infodemia. E tem vários vídeos circulando, o João Gabriel. Eu não atestei veracidade, por isso não coloquei nenhum no ar, não vou divulgar. Eu só divulgo aquilo que eu tenho convicção, aquilo que eu tenho certeza, porque eu não vou nem que involuntariamente divulgar o que pode ser uma fake news. De pessoas sendo vacinadas e as pessoas, assim, aparentemente... os profissionais de saúde não estariam aplicando vacina, estariam aplicando vento, jogando a vacina fora. Eu não sei até que ponto isso é montagem, até que ponto isso são informações deturpadas. Eu não divulgo, por enquanto eu não dou crédito a essas imagens, por não ter certeza. Não sei se você também já viu alguma dessas imagens, já viu? Roberto, eu já vi algumas imagens, sim, que roda nas redes sociais. Conversei até com profissionais da saúde. Tem uma imagem que eu vi uma vez que a profissional ela vai botando na seringa várias doses da vacina, depois ela pega outra seringa e aplica. Alguns profissionais falaram que isso para mim é normal, que você vai manipulando e vai colocando para ser mais rápido, para agir mais. Mas realmente a gente tem que ter, como profissional de imprensa, a gente tem que ter muita responsabilidade. E se você ficar dando voz a esse povo negacionista, essas pessoas, é perigoso, até para a democracia brasileira. Muito perigoso. Então não dá para ficar fazendo isso. Aí o cara pega ali uma imagem aleatória, ele pega uma imagem que ele edita. Às vezes o profissional tá chegando, ele tá testando a seringa, tá? É normal para ver se a seringa não está entupida. Eu não sei mensurar qual é a quantidade de imunizante que você tem que inseminar em um paciente. Então tem várias coisas que você precisa analisar antes de pegar. Imprensa séria tem que checar a informação. Você tem que verificar para não cair numa armadilha dessa aí, tá difundindo informação falsa.
Agora preste atenção nessa notícia aqui, João. De acordo com a Prefeitura de Rio das Ostras, no primeiro fim de semana em que vigorou as medidas restritivas para conter a propagação do coronavírus, boa parte da população ignorou o altíssimo risco de transmissão e a falta de leitos e foi para as ruas, muitas vezes sem usar máscara. Muitas pessoas desrespeitaram os decretos municipais, alguns afrontaram equipes de fiscalização, principalmente insistindo em frequentar as praias, chegando a retornar aos locais quando os agentes se afastavam. De acordo com informações da Prefeitura, a movimentação foi intensa nas praias mais afastadas, como a Praia da Joana e Areias Negras. Em todas as praias, banhistas foram retirados. Tentando burlar o trabalho da fiscalização, muitas pessoas alugaram embarcações e lotaram a Ilha da Costa. Portanto, João Gabriel, em Rio das Ostras, o povo foi para a praia, o povo está peitando os decretos lá do prefeito Marcelino Borba. Em outras cidades, estamos também assistindo o mesmo procedimento por parte da população. No Rio de Janeiro, mais de 300 autos de infração já foram aplicados pela prefeitura, ainda que as medidas sejam duras. Tem gente perdendo o alvará, mas as pessoas estão enfrentando, seja para não morrer de fome, para trabalhar, ou seja também para não abrir mão da caminhada na praia, do joguinho de futevôlei, do esporte na praia nesse período. Não sei se nos balneários de Campos, Lagoa de Cima, Farol de São Tomé, se nas praias de São João da Barra e nas praias de São Francisco do Itabapoana se registrou o mesmo. Você tem notícias, João Gabriel? Roberto, a gente não tem notícias desse acontecimento em Campos, pelo menos nesse último final de semana, nem em Campos, nem em São João da Barra, aqui na região norte, desses fatos. Lembrando que também as prefeituras de Campos e São João da Barra não estão fazendo barreiras. Por enquanto, não anunciaram barreiras. Nem no balneário de Lagoa de Cima, que é uma lagoa aqui em Campos, nem na BR-356, que liga Campos a São João da Barra. A barreira que existia lá na primeira onda da pandemia, hoje não existe mais. No Farol também não existe barreira. Então, a gente não tem esse fato. O que eu acho, o que eu tenho lido, que tem me deixado muito triste, Roberto, e a gente já tem abordado aí, é que está faltando exemplo do andar de cima. E quando eu falo exemplo do andar de cima, é dos governantes mesmo, de quem detém poderes. Porque em uma recente reunião, você até colocou no Twitter, o chefe da postura de Campos falou que ele já fechou várias festas em Campos e uma delas tinha vereadores, cargos de confiança. Agora, nesse final de semana, o governador fez uma festa lá no distrito de Itaipava. Então, eu acho que falta consciência da população, mas também falta exemplo do andar de cima. Os governantes não estão dando exemplo. Exatamente. O governador editou um decreto, publicou um decreto estabelecendo uma série de restrições em todo o estado do Rio de Janeiro. Vários prefeitos estão se espelhando nesse decreto do governador. E o governador vai para Itaipava, região serrana, e faz essa festa. Acho que foi assim, um ato impensado. E, segundo informações, teria dezenas de pessoas, carros estacionados. E segundo uma reportagem que está aqui no Portal Viu, vou até ler daqui a pouco para saber se é isso mesmo, um dos participantes que estava todo mundo sem máscara e bebendo na festa. Seria uma festa de aniversário do governador em exercício, o Cláudio Castro. Isso foi no final de semana, não foi, João Gabriel? Foi no domingo. Foi no domingo. Ele até se desculpou, gravou um vídeo recente, ontem à noite ele gravou um vídeo pedindo desculpa, explicando a razão lá, mas eu acho que está faltando exemplo do andar de cima. Os governantes não estão dando exemplo. Ora um governante sem máscara, ora o outro governante dando a mão a idoso, ora um governante faz festa, ora detectores de cargos de confiança em festas clandestinas. Eu acho que isso não é um bom exemplo e a população fica desmotivada. Aí com toda razão, né? Porque você imagina, aí você é forçado a não trabalhar. O cara que é ambulante. Eu tenho um áudio aqui, ô João Gabriel, que eu não vou botar agora, eu vou atestar a veracidade dele. É um áudio envolvendo aqui de um diálogo, vou ver se é realmente, se as pessoas envolvidas aqui são as que estão aqui, a voz no áudio,
que a voz que aparece no áudio são realmente dessas pessoas, do prefeito, de um prefeito de uma cidade aqui da região, conversando com um ambulante, em que o ambulante pede a ele uma maior flexibilização para trabalhar. Ele diz que não pode atender em função dos decretos, das recomendações do Ministério Público, do decreto do governador do estado. Ele fala isso com o ambulante. E chega um momento até que ele é um pouco impaciente. O prefeito, no que ele fala, ele não está nem sem razão. Ele está falando uma série de coisas coerentes ali, advertindo, dizendo que a situação é grave, os prontos-socorros estão lotados. E você vê ali o ambulante contra-argumentando com ele, na esperança de que precisa ter uma medida de flexibilizada que permita ele trabalhar delivery, que permita de alguma forma ele sobreviver. E ele reclama, mas são 10 dias, o prefeito por causa de 10 dias ninguém morre de fome. Então o diálogo é interessante. As pessoas eu vou colocar para as pessoas ouvirem aqui, mas vou atestar primeiro. Mas você vê o seguinte, aí você vai para um governador que bota, que impõe essas medidas, e como você vai explicar ao ambulante que ele não pode trabalhar quando quem editou a medida está fazendo uma festa para 300 pessoas, para 200 pessoas, com bebida, todo mundo sem máscara, e o cara está morrendo de fome, pô. É muito fácil para alguém que está com salário em dia, alguém que recebe, tem boa renda, mandar os outros ficar em casa. Mas é muito difícil para quem não tem renda, quem trabalha na informalidade, ficar 10 dias parado em casa, sem renda, sem rentabilidade, e ter que pagar a conta, ter que pagar imposto, ter que pagar luz, ter que pagar água, porque essas empresas estão faturando, cara. O cara não pode trabalhar, mas as empresas podem, elas trabalham. Elas estão cobrando do cara. Então eu entendo perfeitamente a aflição dessas pessoas, muito embora eu acho que o mais seguro é ficar em casa. É. Eu acho que o correto é ficar em casa nesse momento para conter a proliferação da doença. É. Mas dizem que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Talvez o que esteja faltando nesse momento, e não nesse momento apenas, ao longo dessa pandemia no Brasil, são medidas mitigadoras para atenuar o prejuízo desse pessoal. Se você vai mandar o cara ficar em casa, dê-lhe condições para que fique em casa. Se você vai mandar o comerciante fechar a loja, vai obrigar o comerciante a fechar a loja, dê-lhe condições de manter a loja fechada. Então suspenda a cobrança de taxas, suspenda a cobrança de impostos, como o governo federal agora fez. Suspendeu a cobrança de impostos por 3 meses. Para quem é microempresário. O governo federal o fez. Então faz isso também em nível de municípios. E também faça com que as concessionárias Enel, as concessionárias de água e de esgoto, deem também sua parcela de contribuição. Suspendam a cobrança de contas de água e esgoto nesse período. Não são concessionárias públicas? Vamos lá, vão ter que dar a cota de contribuição também nessa pandemia. Estou correto, João Gabriel? Está correto, Roberto. Eu fiz até uma matéria, apurei uma matéria já que vai no ar no Portal Viu, sobre medidas que os governos municipais das prefeituras norte e fluminense vão adotar a partir dessa segunda onda da pandemia. Campos, ontem, já entregou 2.953 cestas básicas para a população carente. Esse programa é um programa que são as famílias que estão cadastradas no CRAIDS. Então, já é um alento. Lembrando que na gestão passada, eles tinham, os alunos da rede municipal receberam o sacolão. Na gestão ainda do prefeito Vladimir Garotinho, não receberam. Eu fui atrás, fui pedir informações do pessoal da prefeitura e fui informado que a empresa, eles entraram num processo de licitação e vai ter uma empresa que vai ser contratada para entregar o sacolão. O processo ainda está na fase burocrática. Eles estão tentando acelerar para entregar esse sacolão à rede municipal, aos alunos da rede municipal, enquanto as aulas não voltam. E é uma coisa muito importante, é um programa muito importante. Já a Prefeitura de Macaé, o prefeito Elbert Rezende, na sexta-feira, anunciou que vai fazer o cartão da cesta básica. Essa medida vai ser um projeto de lei que vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores, já foi enviado. Em breve ele vai anunciar outras medidas
para ajudar essa população que está vivendo à margem. A gente está, Roberto, andei ontem nas ruas de Campos, fiquei impressionado com o número de pessoas em sinal pedindo comida, pedindo tudo e vendendo de ambulantes. É impressionante. Não, um nível de miséria extrema, o nível de pessoas em vulnerabilidade social aumentou muito. O Brasil, antes da pandemia, já estava de volta ao mapa da fome. A pandemia agravou tudo isso. Promoveu assim, um agravamento muito grande nessa situação. João, daqui a pouquinho eu vou te chamar de novo. A gente vai aqui ao intervalo, tá certo? A gente volta daqui a pouco. Certo. Tá bom, Roberto. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Portal View. O mundo na palma da mão.